Por favor, Ronald, pode ler, então, por gentileza. Boa noite a todos, mais uma vez. Sofrendo reprovações, do livro Calma, escrito por Emmanuel. Estarás, possivelmente, sofrendo reprovações que te parecem injusto espancamento espiritual. Inicialmente, adota o silêncio sem fazer comentários. Ora, pedindo inspiração à divina providência. Se não tens culpa alguma em relação aos erros que te foram atribuídos, não dês resposta alguma e continua nas tarefas que a vida te confiou, desculpando quaisquer ofensas. Se as críticas sofridas guardam algum fundamento, procura analisar o próprio comportamento em referência ao assunto. Agradece em pensamento aos teus censores, procurando retificar os pontos nos quais te observes em desacerto. Nada reclames contra quem te aponte a verdade, porquanto, se agem com exagero contra os enganos de que, porventura, te inculpes, a vida se incumbirá de esclarecê-los em momento oportuno. Não te defendas, nem acuse a ninguém perante censuras recebidas. Continua trabalhando com sinceridade, cortando as atitudes que desaproves em ti mesmo. Se te notares no centro de culpas, pelas quais te sintas inegavelmente responsável, prossegue agindo e servindo, quanto possível. Mesmo assim, na certeza de que todos somos filhos de Deus e que Deus te concederá recursos e abrirá caminhos novos para que a paz de consciência te retorne à vida e ilumine o coração. O livro Calma, escrito por Francisco Xavier, ditado por Emmanuel. Ok. Alguém gostaria de comentar? Tem uma frase aqui que eu achei muito... É muito difícil falar igual o Valdemir, né? Para mim, né? Ainda é muito difícil, mas eu creio que essa seja uma dificuldade comum de muitos de nós. Quando ele diz assim: não te defendas nem acuses a ninguém perante censuras recebidas. Como é difícil, né? Como é difícil. Nós sempre estamos ali com a resposta na ponta da língua, né? Tão afiada para defender as nossas falhas como para apontar a falha alheia. Mas esse é o grande desafio, né, de todos nós, vencermos isso. E ele diz, né, continua trabalhando com sinceridade, contando as atitudes que desaproves em ti mesmo. Então, não é para abandonar o trabalho. Não é porque tem alguém que me incomoda que eu vou abandonar o trabalho, né? Eu tenho que continuar no trabalho e buscando modificar quem eu sou. Porque se eu conseguir modificar quem eu sou, mudando essa atitude aqui de cima, né, deixando de ser melindroso, a pessoa pode me ofender como vier e eu vou seguir em frente, como fez o Chico. O Chico nos ensinou isso, né? Quantas e quantas e quantas ofensas ele recebeu e ele ainda achava que a pessoa estava certa, ele ainda achava que ele era o errado, ele ainda agradecia porque a pessoa o acusava disso ou daquilo e ele dizia que ele era merecedor daquelas acusações. Então, realmente, é um estágio que eu estou muito distante, né? Mas que a gente precisa realmente trabalhar para alcançar. Obrigado, Ron. Diga, Silvânia. Boa noite a todos. Boa noite. Eu marquei uma frase aqui, que é agradece em pensamento aos teus censores, procurando retificar os pontos nos quais te observes em desacerto. Eu tenho me lembrado muito do que Valdemir uma vez falou aí, uma vez não, já falou aí algumas vezes a respeito da crítica, que quando é verdade, você não tem que se ofender, né? Você tem que refletir, né? Sobre aquilo e tentar melhorar, né? Se melhorar. Se for mentira, é mentira. Então, se não for verdade, você não se incomode. Eu tenho pensado muito nessa fala do Valdemir e é realmente assim. Então, é muito importante essa observação, né? Que
crítica ou uma observação de alguém é uma grande ajuda, porque nem sempre nós temos esse retorno, né? Tipo um feedback, né? Do que você está fazendo, de como você está fazendo. E às vezes a pessoa faz, no primeiro momento você se sente ofendido, mas na realidade a gente não tem que sentir mesmo, não. Aí eu acho que o Chico está certo, mas como você falou, ele está muito à frente, né? Nós estamos longe dele ainda. Mas eu marquei essa frase, achei interessante. Obrigado, Silvânia. Diga, Flavinha. Silvana, isso aí funciona muito quando o orgulho deixa, né? Você receber uma crítica e nem que seja, às vezes, nem no seu íntimo. Tem gente que é tão orgulhoso que nem lá no íntimo aceita, tipo assim, que ele falou, realmente eu sou assim. Quando o orgulho deixa você admitir aquilo, aí funciona um pouco, mas tem gente que nem... Você pode estar falando a coisa mais clara do mundo, que o mundo inteiro está vendo, que fala que não é assim não. Verdade. Bem, vamos fazer a nossa prece. Oi? Oi. Deixa eu só fazer uma observação para a Flavinha. Eu comecei a ler o texto nosso que nós vamos estudar aqui do Evangelho e fala exatamente isso, sobre o orgulho, né? Ele fala aqui contra o egoísmo e o orgulho. Então, é isso mesmo. A gente tem que ter esse olhar mesmo. É difícil. Obrigado, gente. Bom, vamos fazer então a nossa prece. Alguém gostaria de fazer a nossa prece de hoje? Eu posso fazer, se quiser, se ninguém mais quiser. Ô, Glaucia, vai ser um prazer, querida. Pode fazer sim. Então, tá bom. Tá dando para ouvir? Tá tudo certinho? Sim. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos serenando os nossos corações, nos ligando assim aos nossos protetores individuais, aos nossos anjos de guarda, às equipes dos estudos da casa, às equipes espirituais, aos nossos queridos dirigentes que vão dirigir os trabalhos dos estudos dessa noite, a Maria de Magdala, que ela nos envolva em carinho, em amor, em seu manto de luz, a nosso querido Mestre Jesus, que possamos sentir as suas energias, o seu amor nos envolvendo, e agradecemos também ao nosso Pai Criador por todas as oportunidades que nos dá, por cada dia, que aprendamos um pouquinho mais a lição, que sejamos humildes e abracemos com o nosso coração tudo aquilo que está por vir, nossos caminhos e principalmente os estudos da noite. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Glaucia. Quem pode ler para a gente? Deixa eu ver onde estamos. Posso ler. Capítulo 12, item 2. A Vera falou que ela ia querer ler essa semana, ela já está podendo ler? Não, Verinha não. Semana que vem. Ah, tá. Ô, Mauro, Oi. eu nunca me ofereço para ler, tá? Porque a minha versão é diferente da de vocês, então atrapalha, né? Então, pega uma versão igual. Ah, Eu mas tenho eu não abandono, não. Tem que ser igual? Nós temos isso. É para facilitar a leitura, gente, para todo mundo acompanhar ao mesmo tempo. Qual é a versão? Então, eu tenho aqui no Kardecpedia, é a quarta versão, a quarta edição do Kardec, né? Porque a partir da quinta edição, a partir da quinta edição, começou a haver algumas mudanças de texto. Então, eu sempre pego uma obra que seja até a quarta edição que Kardec publicou. Mas então vamos lá. Quem quer ler aí, seja a edição primeira. Vou ler aqui, mas eu não sei se o meu também acho que não é igual ao do Mauro, não, gente. Ô, Mauro, a Oi. minha edição 119. Caraca, então eu estou muito mal aqui. A minha 131. Ok. A tradução também sendo do Hermínio Miranda, aliás, Hermínio não. do Herculano, né? Herculano Pires. Herculano Pires também serve, também é bem boa. Eu acho que a gente podia combinar, né? Quando a gente terminar aqui, seja lá o que a gente vai estudar depois, a gente combinar de todo Eu mundo mesma ou edição, comprar. eu acho que é mais fácil. Mas tudo bem, Vocês vamos vão ter que adiante. mandar um para mim aqui, viu?
Isso não vai ser dificuldade, não. A gente vai suplantar. Então, O meu quem é quer velho, ler... porque o meu não está nem com a edição aqui. Tudo bem. Quem vai ler, então? Eu vou ler aqui, Eu porque a leio minha... aqui, não. Tá bom. Flavinha, então, vai ler. Ô, Mauro, Oi? sugiro que leia pelo menos o item 1, sem comentário, mas pelo menos leia o item 1, para a gente pegar o capítulo inteiro. Começar o Tá capítulo. bom. Tá bom. Concordo. Então, vamos lá, Flavinha. Item 1 do capítulo 12, por favor. Retribuir o bem com o bem. Oh, perdão. Os comentários vão ficar por conta do Valdemir, tá bom? Retribuir o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros, não fazem outro tanto os pagãos? São Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira, para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Interessante que eu acho que, de novo, é uma coincidência da página. As páginas acabam coincidindo, mesmo que a gente não tenha essa ideia de relacionar temas, mas as páginas e os textos do Evangelho acabam sempre trazendo alguma coisa que fecha. E é natural, porque o ensino de Jesus tem sempre um foco principal. O foco principal é o amor. Por mais que variemos, pensemos em outras hipóteses, mas a essência do ensinamento de Jesus é o amor. Mas aqui, nessa parte, nesse texto evangélico, e a minha tradução é completamente diferente, eu estou com a tradução aqui de Portugal, que eu trouxe de lá, um livro que eu trouxe de lá, um português de Portugal ainda, aquele distrito e tudo mais, né? Um texto completamente diferente. Mas a essência do texto é: nós precisamos fazer mais do que aquilo que nós julgamos, que é aquilo que nós criticamos. Porque nós temos uma facilidade, e aí me permita de novo usar a primeira pessoa, né? Eu tenho uma facilidade muito grande de olhar a dificuldade do outro. Mas as minhas dificuldades, eu acabo não olhando. O cisquinho que está no olho do outro, eu vejo com muita nitidez. A trave que está no meu olho, eu acabo não percebendo. E a essência do texto, pelo menos que eu entendi, e depois, é claro, abre para todo mundo colocar as suas posições, a essência do texto é: eu preciso fazer mais do que fazem os publicanos, os gentios, os fariseus. Porque criticar, eu critico. Mas ele diz: as pessoas de má vida também se entreajudam. E eu sempre costumo brincar, né? Os nossos irmãos
que trabalham, né, vendendo drogas, eles se ajudam uns aos outros. Os colegas são protegidos. Então, eles se amam. E se nós amarmos somente os espíritas, se nós amarmos somente aqueles que são afim conosco, se amarmos somente aqueles que têm o mesmo partido que o nosso, nós não estamos sendo diferentes em nada dos fariseus, dos hipócritas fariseus, como disse Jesus, dos escribas e fariseus. O que ele nos convida é que a vossa justiça seja melhor, seja maior do que a dos fariseus. Porque senão eu não estou fazendo nada diferente. E a página também nos convoca a isso. A página nos convoca a fazer mais, a ouvir as críticas e a não levar em consideração. A ouvir as críticas e a imaginar, ou a levar em consideração, que aquela pessoa está adoecida. De algum modo, ela tem um adoecimento. E isso nos faz olhar para aquela pessoa com o olhar, com a justiça maior do que a dos fariseus. A gente tem que ter esse olhar, porque adoecimento todos nós temos, em algum grau. Tá? Claro que, imagino aqui, a Aparecida não está aqui no nosso grupo hoje, né? Então não tem espírito superior aqui no nosso grupo. A Aparecida é uma irmã que participa do grupo lá com a gente sempre brinca com ela que ela é espírito superior. E ela não participa aqui do nosso grupo, então posso brincar. Ela não está aqui, então não tem espírito superior. Então todos nós temos aqui alguma dívida, algum adoecimento. E precisamos ter esse cuidado, então, de olhar para o outro com esse olhar que Jesus nos olharia. Ou, em última análise, como eu gostaria de ser olhado? Como é que eu gostaria de ser analisado? Como é que eu gostaria de ser olhado? Como é que eu gostaria de ser julgado? É por aí que eu preciso fazer a mesma coisa. Porque senão, eu não estou sendo diferente dos fariseus, dos hipócritas e dos escribas e fariseus, como Jesus nos diz. Ok, gente? Fica aberto aí, por favor, para conversas. Podemos seguir? Diga, Silvânia. Fico assim, dizendo assim, eu não vou falar, mas acaba, né? Tem que falar, ué. Mas precisamos falar, Silvânia. Silvânia. Precisamos falar. Nós estamos aqui num grupo de irmãos para trocar ideia. E se for só a minha opinião, não acresce. A minha é do Mauro, só eu e o Mauro falam. Então, são duas opiniões. Nós temos aqui, hoje, agora, 31 no grupo. Então, vamos ter pelo menos umas 10 interpretações diferentes. E é isso que enriquece. Então, fale. Não, eu concordo, eu concordo. É uma troca mesmo. Mas você falou assim, como gostaria de ser olhado, né? Eu gostaria de ser olhado pelo meu lado melhor, mas porque eu também escorrego bastante, não é? E não por um deslize que eu tenha feito, né? Que eu tenha cometido. E assim também os nossos irmãos que aqui no texto, amai os vossos inimigos, inimigos, mas são nossos irmãos, não é isso? Que possamos ver o lado melhor, né, de cada um, como Jesus nos ensinou, né, nos ensina, né, que sempre via o lado melhor do outro, né? Então, é isso. Eu acho que olhando pelo lado do irmão que está num caminho equivocado, que gostaria de ter também, que alguém visse o lado melhor dele, eu acho que é assim que eu gostaria que ele visse também. Importante aí, Silvânia, se o outro é inimigo, é problema dele. O importante é que eu não seja o inimigo. Que eu compreenda. O Mauro sempre diz, a gente pede compreensão de quem tem, né? A gente vai pedir compreensão de quem tem compreensão, de quem sabe compreender. Esses irmãos que se julgam inimigos, sejam eles encarnados ou desencarnados, ainda não têm esse ouvido de ouvir, que falava Jesus, ainda não tem esse olhos de ver, também que falava o mestre, não tem essa capacidade de compreensão. Então, nós
cabe a nós, cristãos, espíritas, seguirmos esse caminho. Eu, às vezes, falo no consultório, conversando com pessoas, mas ele não faz isso, mas ele não está na terapia. Quem está na terapia é você. Então, é você que precisa repensar, é você que precisa mudar, porque ele não está aqui. Porque se for para fazer a terapia dele, traz ele e volta você. Então, nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos fazer diferente. Senão, a gente vai ver um pouco mais à frente aí. Aliás, nesse próprio item 3 aqui agora, a gente vai ver coisas interessantíssimas aqui nas palavras de Kardec. Diga, Mauros. Flavinha levantou a mão. Flavinha levantou primeiro. Então vai, Flavinha. E sempre como vocês falam na rádio lá, uma coisa muito interessante, esse amar os inimigos, a gente não pode levar ao pé da letra, né? É igual vocês falam lá. Não é que você vai tomar cafezinho com ele todo dia. É né? isso que eu disse no item 3. Esse item 3 agora eu vou falar sobre isso. Isso é hipocrisia, porque a gente não consegue, assim, ainda... O amar os inimigos, que eu entendo, é a gente não ficar pondo lenha na fogueira e ficar com pensamento negativo contra a pessoa, né? E ficar aquela coisa. Então, assim, se você conseguir não desejar o mal para ele, você não precisa conviver com ele, né? Eu acho que é muito por aí. Eu acho que desde quando vocês começaram a falar isso na rádio, isso entrou na minha cabeça e é verdade. E, assim, é igual você falou aí agora. Às vezes, inimigo, às vezes eu estou aqui com aquela brasa na mão, né? E o outro tá nem sabendo, às vezes, também, que eu tô achando que ele é meu inimigo. Às vezes o negócio já passou e eu fico ali remoendo aquilo, 1 ano, 2, 5, 10, e a pessoa não tá nem lembrando de mim mais. E eu acho que ela é minha inimiga. Então, tem muitos também. A gente, às vezes, tem que deixar as coisas para lá, sabe? Deixa Deus tomar conta, as coisas se encaminham. A gente não pode ficar pondo lenha na fogueira, porque é muito mal, faz muito mal para a gente isso. Para isso, Flavinha, tem um chá muito bom. Um chá para lá. Resolve qualquer situação. Então, toma esse chá e está tudo resolvido. Nós, aqui no estudo que a gente faz, antes de abrir a nossa sala aqui do Evangelho, nós terminamos o livro Seara dos Médiuns. E tem uma mensagem aqui que tem tudo a ver com o que nós estamos conversando, que é de número 86. E o título é Pediste. E aí diz assim: diante dos entes amados que brilham nas esferas superiores, rogaste as oportunidades de trabalho que hoje te felicitam a senda. Revisaste erros e acertos e de alma confrangida no inventário das próprias culpas, suplicaste o recomeço na experiência terrestre. Pediste o berço dorido, a fim de que os obstáculos do reinício te assinalassem os impositivos do reajuste, e achaste as provas da infância que te serviram de ensinamento. Pedistes a carência dilatada, suscetível de arrancar-te a descontrolada paixão pelo desperdício, e acordaste no lar infestado de lutas, que te não deixa margem a fantasias. Pediste recursos contra a vaidade, que te petrificava os sentimentos no orgulho, e detiveste a condição social torturada e difícil que te obriga a entesourar obediência e conformação. Pediste o reencontro com as vítimas e os cúmplices das tuas ações reprováveis, de modo a resgatares clamorosos débitos contraídos, e recuperaste a companhia deles na presença dos familiares problemas e dos companheiros enigmas que te compelem às disciplinas do coração. Pediste remédio contra as inclinações infelizes que muitas vezes te situaram no desequilíbrio da emoção e da mente,
e obtiveste a doença física transitória que, pouco a pouco, te infunde as alegrias da cura espiritual. Estudantes na escola da terra, todos pedimos aos instrutores da vida as riquezas da educação. Contudo, em pleno curso do necessário aperfeiçoamento, choramingamos e reclamamos à maneira de desertores inveterados. Desconfia de todo amigo encarnado ou desencarnado que te alimente a ilusão com vantagens e privilégios, facilidades e louvaminhas. Professor menos responsável que favorece capricho e cola a pretexto de amor, apenas consegue rebaixar o aprendiz e estragar a lição. Então, é uma mensagem muito, muito bonita do Emmanuel, mostrando que na sua grande maioria das vezes, nós estamos apenas vivendo aquilo que pedimos. Nós pedimos. Deus ajustou e nos deu o que precisamos, segundo o nosso pedido, segundo a nossa necessidade. Então, mudemos o nosso olhar diante dos desafios. Eu nem gosto de dizer dificuldades, né? Os desafios que estão diante de nós. Desafio de relacionamento, desafio de condições materiais, desafio, né, nas relações sociais, desafio no alto amor. São desafios que Deus nos deu nessa existência todas as condições para que nós possamos vencer. Os desafios de hoje, que os desafios de amanhã ainda nos aguardam. Então, achei muito oportuno, porque trata sobre isso, né? E essa lição acho que tem tudo a ver. Obrigado. Pediste tudo, então não reclama de nada. Tudo que está aí nós pedimos. Diga, Verônica. Oi, Mauro. Boa Oi, noite. tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu não preciso nem falar mais nada, porque o que você leu aí já foi a resposta que eu queria ouvir. Que bom. Tá bom? Depois eu vou publicar lá no grupo. Publica sim, tá? Foi muito... É perfeita mesmo. Obrigado, tá, Mauro? Nada. Diga, Maria. Então, tanto lendo essa parte número 2, né, que nós lemos ainda há pouco, e ouvindo a leitura do seu texto, é engraçado que, como a gente, ouvindo e lendo essas coisas, a gente acha tão óbvio, né? Porque realmente o que está escrito aqui é óbvio. Se a gente amar as pessoas que são próximas da gente, que pensam da mesma maneira que a gente, é fácil, né? O difícil é amar quem pensa diferente, o difícil é amar aqueles que nos incomodam de certa forma. Mas a maior dificuldade, ao mesmo tempo, é trazer isso para o nosso dia a dia, né? Porque durante os estudos, durante as leituras, isso é muito simples, isso é muito óbvio, né? Mas na hora que você está num trânsito, na hora que você está numa fila, na hora que você está no dia a dia mesmo, né? Essa é a dificuldade da gente aplicar os nossos conhecimentos no dia a dia. É verdade. E nessa mensagem do Emmanuel, quando ele fala lá do professor negligente, né, que dá cola, né, na falsa demonstração de amor, né, isso acontece demais, né, à nossa volta. Então, ele diz lá, tenha sempre cuidado com aqueles que te felicitam, com aqueles que dizem que você faz, está tudo certo, que não te repreende ou não te busca abrir os olhos dos nossos equívocos, porque eles estão colaborando para a nossa derrocada e não para a nossa ascensão. Então, nós temos que aprender com isso. O companheiro difícil da jornada
é aquele que está nos chamando a atenção. A gente que é ainda muito orgulhoso de fazer isso. O Valdemir, no domingo, né, fez a palestra lá sobre ansiedade e autoconhecimento. Ele falou uma coisa lá que ele já repetiu na rádio algumas vezes também. Nós temos que aprender e ter a coragem de olhar para o espelho e dizer assim, você tem isso. Você é assim. Para quê? Uma vez reconhecendo essas dificuldades em nós, que nós possamos, então, partir para a corrigenda. Se nós sempre ficarmos querendo que o outro mude, a gente não vai a lugar nenhum. Ou achando que estamos muito bem, porque todo mundo bate palma para o que nós estamos fazendo. Então, esses não são os verdadeiros amigos, né? Não são aqueles que querem o nosso bem. Eles estão nos mantendo nas nossas dificuldades. E nós temos que lutar contra isso, né? Verdade. Diga, Glaucia. Oi. Não, antes da Glaucia, me permita, Glaucia, por favor. Essa coisa do professor que você disse aí, você leu, é interessante, né? O professor que dá cola, naquele sentido falso amor, não está ajudando, está atrapalhando. E nós, com os nossos filhos? Quantas vezes nós os acobertamos erros em nome de um amor? E não os ensinamos, agora há pouco estava num grupo de estudo, estava falando disso. Não os ensinamos a se frustrar, a se corrigir, a pedir desculpas, a voltar, a refazer, porque é nosso filho. Então, meu filho não erra, o meu filho está sempre certo, e com isso eu não estou, a exemplo do professor, eu não estou ajudando em absolutamente nada. Então, muito pelo contrário, estou sendo igual aquele professor que está atrapalhando o aluno. Diga, Glaucia. Abre o áudio. Eu acho que quando o perdão é libertador, eu acho que quando a gente consegue perdoar, entregar as coisas na mão de Deus, porque tudo vai ter uma justiça, a gente é responsável por cada ato que a gente faz, o melhor, mais favorecido somos nós mesmos, tá? A relação aos filhos, Valdemir, você me fez lembrar um negócio. A minha filha do meio, ela é a mais boazinha de todos ali, ela que é mais santinha, quase não fazia nada. E teve um Halloween, a gente estava morando em Uberlândia, a danadinha foi e rabiscou a parede no muro de uma vizinha nossa. Eu jamais ia esperar isso da minha filha. E a vizinha veio na minha casa e falando, a sua filha fez isso, isso, isso e isso. Eu falei, caraca, Gabriela, você fez isso? Ela fez com aquela carinha assim, baixou, fez o biquinho, fiz. Falei, pois é, filha, então agora você vai pegar sabão, água e vai lá limpar. Porque não tem outro jeito. Você fez, você vai lá e limpa. E ela foi e fez. Mas, assim, e também teve outras situações, assim, que essa mesma minha filha passou vergonha comigo. Então, ela deve ter muito trauma. Porque eu nunca cobertei filho, não. Eu acho muito errado, porque quando a gente coberta filho, eles vão fazer pior com a gente. Então, eles precisam ter a lição. Só para lembrar aí. Ok. Flavinha, diga. Falar com a Maria aí, porque a gente, às vezes, começa a colocar em prática a hora que a gente menos espera. Vou dar um exemplo aqui rapidinho. Fiz uma procuração ontem para o meu irmão. Como eu ia no centro, de Juiz de Fora, eu falei, eu vou te encontrar, vou te entregar a procuração, vou te explicar direitinho. Beleza. Aí ele foi me levar de carro no ponto de ônibus para voltar para casa. Ele dirige meio loucamente assim, eu não gosto nem de andar de carro com ele, ele corre muito. Aí eu falei com ele sobre isso, falei, nossa, você dirige tão rápido, vai mais devagar e tudo. Aí ele me deu uma rachada dentro do carro. Aí eu fiquei quieta, gente. Fiquei quieta assim, falei, não vou responder ele metida sabe tudo. Aí fui quieta até no ponto. Aí quando chegou lá no ponto, ele falou comigo assim, desculpa, eu tô nervoso. Em outras situações, eu teria arrumado uma confusão com ele dentro do carro ali, com a resposta que ele me deu. Eu falei, eu consegui calar. E olha que eu não sou de me calar. Falei, gente, que bom, consegui ficar quieta. Isso aí. Aí depois ele me pediu desculpa.
É o leão que mora dentro da gente, não é? Tem um leão lá dentro. Eu fiquei quieta no carro assim, falei, gente do céu, ele quase bateu no carro da frente. Aí consegui ficar quieta. Depois eu fiquei até feliz comigo, porque eu ia acabar discutindo com ele dentro do carro, ia piorar a situação. Isso aí, parabéns. Podemos seguir? Vamos em frente. Vamos lá, Flavinha. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Isso é fundamental, né? Só para a gente ver aqui. Vencer orgulho e egoísmo. Segundo aí os amigos espirituais, são as chagas ainda da humanidade. Orgulho e egoísmo. E vencer orgulho e egoísmo, gente, é muito difícil. É o que o Mauro está falando aqui, que eu, às vezes, costumo falar na rádio. É tirar a persona, tirar a máscara e olhar para as nossas dificuldades. Não vou dizer nossos defeitos, não, mas para as nossas dificuldades. Olha, eu ainda tenho invejas, eu ainda tenho ciúmes, eu ainda tenho orgulho, eu tenho egoísmo. Não é que eu seja tudo isso, mas ainda existe isso em mim, numa proporção muito menor do que já existiu. Porque ele não vai ser eliminado de um dia para o outro. Eu não vou acordar amanhã, agora não tem mais orgulho. Eu entendi ontem, li no grupo de estudo, então agora eu estou livre do orgulho. Não vai ser assim. Isso é um trabalho, aqui a Carol está falando aí, de colocar em prática, a Maria Carol, né? De colocar em prática aí no nosso dia a dia. É isso. É doses homeopáticas. É o que a Flávia fez aí agora. Não vou discutir. Eu estava conversando com a mãe hoje, de um adolescente de 13 anos, e ela, muito estressada, disse que o filho só escuta se ela gritar. Aí eu perguntei, né? Ele é deficiente auditivo? Não, ele é normal. Então, por que ele só escuta quando grita? É o estresse da mãe que acaba não conseguindo conversar com o próprio filho. E isso nós vamos aprendendo através da luta, através da dificuldade, através da dor, muitas vezes, através da dor. E, por favor, nós somos já inteligentes o suficiente para não necessitarmos da dor para nos transformarmos. E ainda temos essa capacidade, me permita a palavra, né, de só nos mudar pela dor. Precisamos rever isso, porque isso é pouco inteligente dentro da minha percepção. Eu esperar a dor para me modificar, para modificar meu orgulho, meu egoísmo, é pouco inteligente. Não é isso, Suzy? Concordo plenamente. Lembrando que, dependendo do grau de surdez do deficiente auditivo, nem gritar resolve. Nem gritar resolve. Se ele for um surdo, fui casada com um surdo por 20 anos, surdo profundo, eu podia gritar à vontade, que ele não ia ouvir absolutamente nada. Então, dependendo do grau de surdez, nem com deficiente auditivo adianta gritar. Mas eu confesso que esse é um defeito que eu ainda tenho que trabalhar muito em mim, porque eu elevo a minha voz e quando eu percebo, eu estou falando muito alto. E, com certeza, isso é uma forma de agressão. E eu preciso modificar. A lista é muito grande. É muita coisa para mudar. Devagarinho a gente chega lá, né? O Mauro lembrou ontem a comunicação não violenta. Nós comentamos isso aqui ontem. E o grito é uma agressão. O grito é uma comunicação muito violenta. Então, o que nós precisamos trabalhar é uma comunicação não violenta. Isso é uma abordagem psicoterapêutica, inclusive, né? De trabalhar a compaixão. Isso não é religião, isso é ciência. Não é religiosidade, é ciência. A comunicação não violenta é ciência. Então, nós precisamos perceber essa doença em nós. E, bom, Suzy, que você já percebe.
que você precisa mudar, porque eu imagino que há uns 20 anos você não imaginava isso. Eu tenho que mudar nada, eu estou certa. Vocês têm mais que me aturar, como dizia o Zagallo, né? Vocês têm mais que me engolir. Então, quando você percebe que precisa mudar, já é um bom caminho. Já fez uma boa... Pelo menos iniciou a caminhada. O caminho está por aí, mas iniciou a caminhada, isso é bom. Vamos lá, Flavinha. Alguém mais aí? Se alguém quiser falar, por favor, fique à vontade, tá? Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar, neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Eu acho que foi aqui que eu falei, se foi, eu não continuo, mas de uma amiga que me levou para a rádio e que eu era médio de transporte dela. Não sei se eu já comentei isso. Você falou na rádio. Falei na rádio, então não foi aqui, foi na rádio. E esse texto aqui é muito em cima disso que eu vou falar. Amar o inimigo não é conviver com ele, não é dar as costas para ele. Porque você está dando a ele a oportunidade de te apunhalar. E você fica meio que corresponsável, além de levar a apunhalada, ainda fica corresponsável pela ação do outro, que você facilitou. E essa brincadeira que eu fiz lá na rádio é de uma amiga desencarnada, até estive conversando com ela essa semana aí, numa reunião mediúnica, e eu dava carona para ela, era médio de transporte dela, levava para tudo quanto é lugar. E sempre que eu parava, ela me dizia: Valdemir, bota a trava no volante. Era aquela trava grandona que ele botava no volante. Não sei se os antigos devem se lembrar disso, né? Uma trava grandona no volante. Eu digo: Gilca, mas não precisa disso. A gente está aqui durante o dia, no Cocotá. Eu me lembro que uma dessas vezes era no Cocotá, na Ilha do Governador. A gente está aqui, todo mundo conhecido. Valdemir, se roubarem seu carro? Não, mas tem seguro. Sim, mas ele vai cometer um crime. Se ele roubar o carro, ele vai cometer um crime. E você facilitou porque não botou a trave. Então, por favor, bote a trave para não facilitar o irmão de roubar o seu carro. É essa situação aqui, de não dar a chance ao inimigo, ao adversário, de errar. Porque se eu facilitar e ele errar, é aquela coisa de não fazer o bem e resultar um mal disso. Quando eu não faço um bem e resulta um mal, eu sou corresponsável por esse mal resultante. Então, essa é a ideia, pelo menos, que eu tenho. Quando eu leio esse texto, eu sempre lembro da Gilca, essa amiga que me levou para a rádio, me colocou lá na rádio. Né? Não sei o que ela tinha na cabeça na época, mas acreditou e me levou para lá, e eu estou lá até hoje, há quase 40 anos isso. Então, ela tinha alguma percepção lá que eu ia continuar trabalhando lá. Diga aí, Suzy. Depois a Verônica. O que você falou me lembrou um ditado, né, que eu ouvi e faz muito sentido, né? Se um cachorro te morde a primeira vez, a culpa é do cachorro. Se o cachorro te morde 2 vezes, a culpa é sua. Não é? Então, assim, você permitiu que ele fizesse o mesmo ato de prejudicar por 2 vezes. E uma coisa que eu sempre compreendi de forma errada era isso: perdoai os vossos inimigos. Eu achava que perdoar os meus inimigos é botar eles dentro da minha casa,
é sair com eles, é estar junto, porque eu perdoei, meu coração está livre, então vou conviver com o meu inimigo. E com isso eu fui machucada, magoada, ofendida, reiteradas vezes pelas mesmas pessoas, até que alguém chegou para mim, observando esse meu comportamento, e perguntou se meu nome era Prego. Seu nome é Prego? Eu falei, mas por quê? Porque você leva na cabeça e continua ali. Ele te bate, ele te ofende, a pessoa te pisa e você não percebe que você precisa de um afastamento. Ora por ele. E assim eu consegui, naquele momento, perceber que eu estava indo pelo caminho errado. Eu achava que perdoar era dar sempre oportunidade de estar junto. E só fui machucada durante muitas e muitas vezes. Queria deixar esse depoimento aí. Só fazer uma retificação aí, Suzy. Fui machucada, não. Eu me machuquei. Ninguém te machucou. Você se machucou porque você confiou, porque você não foi prudente, porque você não teve, enfim. Mas você é responsável pelos atos que te acontecem, especialmente nos aspectos psicológicos, morais. Diga, Verônica. Verônica. Oi, Valdenia. Me desculpa eu falar, mas eu não estou conseguindo concordar com quando é falado, você facilitou. Eu não concordo com isso, porque eu não facilitei. Não, mas eu não falei que você facilitou, eu falei que eu não ia facilitar, não falei que você facilitou nada. Não, eu não estou. Eu tô falando em geral. Ah, mas geralmente foi você que facilitou, vamos dizer assim. Mas eu não estou facilitando para que aconteça isso. Muito pelo contrário. Eu estou querendo ajudar para que não haja uma situação constrangedora. Então, eu não facilito isso. Eu não facilitei isso. O problema não veio de mim. Está entendendo o que eu estou falando, Valdenia? Ou eu não estou sabendo me explicar? Ela está pegando, Valdinei, o exemplo que você deu do carro, de não botar a trava e você está facilitando o erro do outro, né? Mas, Verônica, ele está trazendo um contexto da visão da companheira que ele dava carona, né? Dentro da visão dela, se ele não colocasse a trava, ele estaria facilitando, né, que o outro cometesse um erro. E por essa facilitação, segundo a visão dela, ele também seria responsável por aquele erro que o outro cometeu. Essa é a visão dela, né, dessa irmã, em relação ao contexto que o Valdinei trouxe. Nós não podemos pegar isso e aplicar exatamente nas diversas situações. Cada contexto conta a sua história, tem os seus elementos, né, que vão configurar aquele contexto. Por isso que a gente não pode, quando a gente fala sempre, né, medir o outro pelo nosso metro. Por quê? O meu metro está medindo a minha altura, a minha composição, até onde eu consegui chegar. O do outro é outro. Então, o seu caso é outro, né? Então, agora, que de fato nós podemos sim contribuir para o erro do outro, também pode, isso também é uma verdade. Situação, a depender de cada situação, a cada contexto, a cada um de nós. Sim. Tá bom, então. Deu para entender melhor. Agora eu tirei um pouco dessa dúvida aí da minha cabeça. Tá bom. Obrigado. Obrigado, Valdenia. Que bom, Verônica. Vamos adiante? Vamos lá, Flavinha. A diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e a da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar senão que nenhuma diferença se deve. Que não se deva, né? O meu amar os inimigos não pode, pois, significar senão
que nenhuma tá. diferença Perdão. se deve estabelecer entre eles e os amigos. Certo. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo o mesmo lugar. Então, não tem como você dar no seu coração o mesmo tratamento, né? Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, a razão cabe estabelecer as diferenças, conforme os casos. Acho que pode até ler o último parágrafo, Flavinha, porque nós já discutimos bastante isso, aí o último acho que fecha bastante, inclusive a fala da Suzy. Acho que o último parágrafo realmente responde todas as questões que a Suzy levantou aí. Tá. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de um modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causam. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Entendeu, Suzy? Eu gosto muito desse texto de Kardec, porque quando a gente fala de perdão, via de regra, tem-se a ideia de que perdão é esquecer tudo e vamos fazer de conta que nada aconteceu conosco. Não existe isso. Aconteceu. Então, eu não vou esquecer. Eu, às vezes, também costumo dizer, né, só esquece quem tem demência, quem tem Alzheimer. Senão, não esquece. Então, amar os inimigos é reconciliar, caso ele queira, é orar por ele, é se alegrar na alegria deles, é se entristecer, se for o caso, com o sofrimento deles, mas não convidá-lo para jantar na sua casa. Não levá-lo para a balada. Porque, como dissemos, isso pode dar a ele a oportunidade de cometer outro equívoco. E aí, dentro da minha percepção também, entendo aí a Verônica, respeito à posição dela, mas dentro da minha posição, se eu fizer isso e esse companheiro cometer um erro em relação a mim, é igual o cachorro que me mordeu 2 vezes. Eu dei a oportunidade, eu facilitei a oportunidade. E aí, eu sou, de certo modo, dentro da minha percepção, tá, gente? Não estou colocando a percepção de ninguém, isso é minha. Eu sou, de certo modo, corresponsável por essa situação que tem acontecido. Assim, entendo. Suzy, você levantou a mão, quer continuar, quer falar ainda? A Suzy levantou a mão e depois rola. E depois tirei. Na realidade, essa, para mim, é a grande importância de Kardec. Porque como eu falei, uma família toda evangélica, eu só lia o versículo, amai seus inimigos, mas Kardec esmiuça. Esse último parágrafo, então, é um fechamento com chave de ouro. Aí sim eu consegui compreender que eu estava agindo errado, dando a oportunidade às pessoas de aprontarem comigo várias vezes, porque ele explica de uma forma tão metódica, tão didática, lógica, que não tem como. Didática. Eu fui professora a vida inteira. Então, didática. É fantástico. Kardec, maravilhoso.
É mestre, né? Mestre. Era o mestre leonês, então é por isso que ele tem essa facilidade. Verdade. E a gente tem que ter esse cuidado também em respeitar o outro. Eu me lembro de uma vez, uma companheira, a gente fazia palestra juntas, e uma vez ela disse que o o ascensorista do prédio dela não respondia o cumprimento dela. Ela estava no elevador, dava bom dia, ele não respondia. E ela ficou insistindo com ele. Bom dia, bom dia, bom dia. Isso irritando o rapaz. Aí eu falei para ela, você está desrespeitando. Ele não quer te dar o bom dia. Se você deseja ele um bom dia, pense. Ore por ele. Mas ele está doente, sei lá o quê, ele está com problema, ele está... Sei lá o que passa pela cabeça dele. Mas ele tem alguma dificuldade. E ela queria impor a ele a ideia dela, porque eu sou espírita, eu tenho que desejar bom dia. Eu tenho que desejar, eu preciso desejar. Mas não preciso expressar verbalmente. Para o espírito, o que vale é o pensamento. Não é isso, Ronald? Confesso que para mim é muito difícil, porque eu sigo o lema do meu pai: confiança só se trai uma vez. Se o cara vacilou comigo, eu posso até perdoar, como já aconteceu entre família aqui. Tudo bem, eu perdoo, mas a guarda está alta, aquela minha vestimenta que você conhece bem, Valdemir, se faz presente novamente, entendeu? Infelizmente, eu sei que vou ter que voltar muitas encarnações para tratar isso aí. Mas, para mim, realmente, é muito difícil. Ter conhecimento, Ronald, e ter consciência disso é o primeiro passo. Agora é preciso trabalhar. E, de novo, acho que a Suzy foi muito feliz, e eu gosto muito desse texto de Kardec, especialmente esse último parágrafo aqui, acho que ele fecha maravilhosamente bem. Eu sugiro a você que, a exemplo do Divaldo, leia esse capítulo do Evangelho uma vez por mês. O Divaldo disse que faz isso há não sei quantos anos. Todo mês ele lê o capítulo 12 do Evangelho. Então, sugiro a você que leia esse capítulo 12, e ele vai entrando, sabe? A gente vai assimilando aos poucos, e aos poucos a gente vai... É igual água mole e pedra dura, né? Ela vai batendo, aos poucos a gente vai entendendo e se modificando. Mas não vai mudar de hoje para amanhã, e não creio que nessa encarnação, mas pelo menos começa. Nessa encarnação já tem um começo. E o nosso amigo Carlos Santos aí. Diga, Carlos. Então, de tudo que... Boa noite a todos de novo. De tudo que foi falado hoje, desde lá do item 2, né, que fala que amar os nossos inimigos sem esperar sem auxiliar, sem esperar coisa alguma, que a recompensa virá. Sobre o que você falou, sobre como se comunicar, né, e agora no final, amar o inimigo sem ter rancor. Hoje teve analisando os fatos, teve um tema muito duro de se falar, né? Mas as pessoas que estavam lá conduziram com tanta tranquilidade e sempre baseado na doutrina, que eu acho que a pessoa que entrou naquele tema do Kardec racista, se ela assistiu, ela pensa duas vezes antes de falar coisa desse tipo, né? Porque foi muito bem conduzido, foi muito bem falado, sem ferir ninguém e baseado na doutrina. O pessoal hoje lá está de parabéns e resume muito isso aqui, só que num âmbito mais coletivo, né? Não só de uma pessoa para outra. Esperamos, né, Carlos, que as pessoas que levantaram esse tema tenham o adjetivo de Kardec, que Flammarion deu para Kardec. O bom senso reencarnado. Então, diante do bom senso, as coisas ficam mais tranquilas. Eu não ouvi o programa hoje, não tive tempo, mas estive conversando com o Eduardo agora. O Eduardo e a Miranda agora de tarde, conversando com eles. Eles participam do meu grupo de estudo. E eles estavam me contando o resultado do programa, de que foi muito bom. A receptividade foi muito boa. Foi interessante eles colocarem esse tempo, porque esclarece, mostra a face real, a ideia real, o pensamento real de Kardec, e não o que algumas pessoas pensam em cima de um texto que nem era dele. Ele estava publicando ideias. Na Revista Espírita é um balão de ensaio. Então, algumas coisas saíram ali que não era nem dele.
Mas valeu aí a lembrança. Isso. E elucidou todos nós que assistiu, né? Que tinha alguma dúvida ou não sabia nem o que estava acontecendo, conseguiu elucidar geral, todo mundo. Perfeito. Diga, Angélica. Angélica. Não, aproveitando o que o Carlos disse, eu compartilhei o programa com vários amigos pelo WhatsApp e que não são espíritas. E todos assim responderam que ficaram encantados com a condução do programa. Eles todos elogiaram e foi realmente muito bom mesmo a explicação, né, as explicações que deram. E eu fiquei satisfeita porque são pessoas que não são espíritas e que me deram um retorno. Então, acho que até consegui alguns ouvintes aí para a rádio. Né? Que bom. Alguns adeptos. Obrigada, Angélica. Que bom. Bom, chegamos ao final do nosso espaço de hoje, né? Paramos, então, no capítulo 12, no item 4. Anotem aí para a semana que vem a gente não se perder. Capítulo 12, item 4. Vamos, então, fazer a nossa prece. Bom, pessoal, acho que todos já sabem, mas vale sempre a pena repetir, que às vezes tem alguém que está chegando na sala pela primeira vez. Nós sempre convidamos os irmãos da sala para a prece, né? Primeiro, que é um bom exercício, é uma maneira de nós nos conectarmos um pouco mais intimamente com a espiritualidade superior e agradecer, né, por tudo aquilo que nós temos recebido. Mas se porventura eu chamar o nome de alguém e essa pessoa não se sentir à vontade, basta dizer assim: Mauro, deixa para a próxima, né? Não tem problema nenhum, ninguém vai ficar aborrecido, ninguém precisa se sentir constrangido. Bom, é só uma oportunidade que a gente oferece para todos que estão aqui na sala, tá bom? Então, fiquem bem tranquilos aí em relação a isso. E Mauro, então me permita, então, também uma falinha. Pois não. A gente imagina que prece é uma coisa elaborada, eu não tenho vocabulário, eu não tenho conhecimento. Prece é só uma conversa com Deus, como conversaríamos com um médico, com um psicólogo, com um pai, com um professor, como pedíamos orientação a alguém. Então, não tem nada de especial. Desde que ela saia do coração, está de bom tamanho. Perfeito. Bom, eu gostaria muito de pedir à nossa irmã Maria, você pode fazer a nossa prece? Posso sim. Que bom. Que bom. Engraçado que eu estava pensando nisso, que vocês estavam falando, chegou a hora da prece, eu falei, gente, eu tenho que agradecer muito, porque hoje eu estou com as 2 crianças aqui em casa e eu consegui assistir. Então, eu vou começar mais ou menos por aí. Eu quero agradecer muito a Jesus, aos nossos mentores espirituais, aos nossos amigos de luz, pela oportunidade do estudo de hoje, pela oportunidade do aprendizado. Agradecer por esse grupo que vem compartilhando tantos ensinamentos, da qual agora eu faço parte, estou muito satisfeita, muito feliz. E que a gente tenha uma semana tranquila, uma semana abençoada, que a gente consiga estar junto na próxima semana para mais um dia de estudo, de aprendizado desse maravilhoso evangelho, desse maravilhoso ensinamento trazidos para nós por Jesus e esmiuçado por Kardec. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Maria. Obrigado a todos. Amanhã estaremos lá na rádio, então vamos, como sempre, nessa corrente para frente, ajudar a impulsionar a nossa Rádio Rio de Janeiro, tá bom? 10 da manhã, né? Daí? Meio-dia. Aqui é meio-dia. Meio-dia de Brasília. Tá bom? Tá bom. Beijo, pessoal. Beijo. Fique com Deus. Uma semana feliz para todos. Boa semana. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.